Muito bem, boa tarde, turmas. Tudo legal com vocês? Vamos lá, então. Boa tarde. Tem bastante gente. Eu estou vendo no chat aqui o Henrique, a Giovana, Manu, Matheus, Carol também, né? Tem bastante gente hoje aqui. Que legal. Eu vou falar, oi, Ana, eu vou falar aqui sobre usando o primeiro C, tá? Mas o que eu falo vale para todas as demais turmas, né? Esse detalhezinho da atividade chamada que a Secretaria de Educação está postando, acho que vocês já captaram, né? Como que funciona. Mesmo assim, eu vou colocar aqui novamente para ficar bem claro. Ó, programado para amanhã aqui no primeiro C, eu acho que é programado para amanhã porque a aula do primeiro C seria na quarta-feira. Eu não tenho certeza agora o horário certinho, tá? Mas suponho que seja isso, que a Secretaria de Educação tenha o horário do CEP, então ela possa essa atividade programada, né, para amanhã. O que, que eu vou fazer? Olha só, eu venho aqui, tá, editar. Primeira coisa, atividade vale 100 pontos. Não dá, né, porque nós temos outras atividades que valem ponto. Então isso aqui eu já tiro, tá, sem nota. Data de entrega, eu vou colocar para amanhã, tá, no caso, 11h59 de amanhã seria o prazo de entrega. Aqui, ó, esses conteúdos aqui não são interessantes para que a gente está estudando, então deletei, tá? Aqui, isso aqui também vou deletar, mas depois qualquer um pode encontrar esse endereço facilmente. E aí,
atividade vai se chamar formulário chamada, peraí, chamada SED, tá? Ou seja, ela vai lá para as chamadas do. Peraí, que tem alguém que não está conseguindo entrar aqui. Deixa eu só dar um toque aqui para o pessoal do primeiro C. Eu não sei se eu coloquei minha tela, nem coloquei minha tela, né, gente? Puxa vida, desculpa. Vocês têm que me avisar, agora eu já estou ficando meio ultrapassado nesse negócio aqui. Achei que eu estava compartilhando a minha tela e não estava, né? Então vamos lá. Agora vocês estão vendo a tela? Deixa eu ver aqui. Ah, beleza, então. Tá. Ó, então aqui eu estou reformulando aqui, né? Fica só esse responder chamada, tá? Para vocês. E aí, isso aqui vai lá para o tópico chamadas. Ó, tá programado isso aqui para o primeiro C. Eu vou fazer isso em todas as turmas. Depois eu vou lá no D, no E e no F e vou fazer a mesma coisa. Automaticamente, ó, aquele formulário veio aqui, ó, e já tem vários. Percebam que cada semana tem dois, né? A CED é mais rigorosa do que eu nesse ponto, né? Porque eu estava fazendo uma só, né? Essa pergunta aqui eu fazia, o aluno respondia e eu dava presença para os 2 dias. Até o dia 12 eu fiz assim. Essa do dia 12 já não vai valer, porque ó, dia 13 e dia 14 de maio para o primeiro C já tem 2 formulários prontos, né? Depois aqui, ó, dia 20 e 21 mais 2. Amanhã tem mais um, depois da manhã vai ter outro. E é bem simples, é só você entrar, né? Vem aqui, ó, clica nesse link, responde sim, enviar. Ali ele tá, tua resposta vai direto para as presenças, para as tuas presenças no livro online, tá? Vamos ver que tem um comentário. Ah, deixa eu responder aqui. Uma aluna perguntando, né? No máximo 6 alunos, tá? Do mesmo modelo que vocês trabalharam, as equipes do trabalho do Exildo, tá? Então, pode sim. E, inclusive, vocês podem fazer com alunos de várias turmas. Não tem problema. Aqui não tem esse problema. Porque todo mundo vai ter que postar. Né? Então, vocês fizeram um trabalho em 6 alunos, mas os 6 têm que postar. Então, posta nesse mural aqui, aliás, nessa atividade aqui, o aluno que é do primeiro D lá no primeiro D, e assim, respectivamente. Tá? Você pode fazer um grupo com 4 alunos, um de cada turma. Não tem problema nenhum quanto a isso. Respeitadas as noções de trabalho, né? Não é para concentrar tudo em uma pessoa, porque se for concentrar tudo em uma pessoa, então deixe que essa pessoa faça sozinha e ela recebe a nota sozinha, né? Senão não é um trabalho em equipe, tá bom? Alguma pergunta sobre o que eu falei até agora, gente? Deixa eu olhar aqui, voltar pro chatzinho. O que é para fazer? Sim, sim, Thalita, eu vou explicar isso agora, tá? Eu vou explicar agora, nessa aula, eu vou explicar só sobre isso. Vou fazer uma explicação bem rápida também, porque eu já dei algumas explicações na aula da semana passada, tá? Daí vocês podem consultar o videozinho lá sobre isso, tá? Que é Luc Ferry, aula 1, se não me engano. Vamos lá. Então, deixa eu ver, tem mais alguém chegando. O link tá, eu acredito que sim, acredito que eu enviei na sala do primeiro C, eu acho que eu enviei, acredito que enviei para todos, olha, tá aqui, vídeo para os alunos, Luc Ferry 2, esse aqui, então esse aqui seria o terceiro, né? O que está acontecendo aqui? Ah, entendi. Então, a Camila não pode. Deixa eu só voltar para cá, né? Vou até fechar o WhatsApp agora, eu vou ficar só com vocês aqui.
Então, vamos lá. Essa aqui, ó, atividade Luc Ferry, né? Vou abrir, talvez tenha mais algum comentário, deixa eu dar uma olhada aqui nas instruções. Ah, tá aqui, ó, só esse comentáriozinho, né? Se pode fazer em equipe ou não. Então, observem só. Escreva um resumo, tá, do texto do filósofo Luc Ferry, né? O arquivo 1, que é esse arquivo aqui, ó, tá? Abrir para vocês, ele tem 68 páginas, mas para esse trimestre vocês vão só até a página 31, ok? Abordando os seguintes tópicos, mínimo 10 linhas, tá? Então aqui estão os tópicos, ó. Tópicos, parte 1, é o parte obrigatória 1 para o trimestre 1. No final vai ter também a parte obrigatória 2, mas é para o segundo trimestre, tá? Esse texto ele está dividido dessa forma, né? Em duas partes ali. Deixa eu voltar. Bom, das páginas 7 até a página 13 é que começa efetivamente esse bloco 1 aqui, podemos chamar assim, tá? Que são essas três atividades, né? Então, esses três tópicos, eles são respondidos com o conteúdo na página 7 até a página 13, tá? E deixa eu mostrar aqui para vocês. Bom, esse aqui é o texto, né? Luc Ferry é um filósofo francês. Ele foi secretário de Educação na França, eu acho que no ano 2000, 2006, 2004, não me recordo agora. Então ele trabalhou lá no sistema educacional francês inteiro, né? Esse aqui é o segundo livro dele, com esse subtítulo, Aprender a Viver, né? Ele tem o livro 1 dele, que isso que é só Aprender a Viver, esse aqui é A Sabedoria dos Mitos Gregos, né? Ele parte desse princípio, eu expliquei naquele videozinho, dessa distinção entre a filosofia e a religião, né? A filosofia seria uma forma de orientação da vida que ela não tem o recurso de uma transcendência, tá? Eu expliquei isso naquele videozinho, tem a distinção entre imanência e transcendência, tá? Ele parte dessa distinção. A vida humana, né, é uma vida que você tem consciência, né? Digamos assim, uma pedra não tem consciência da sua própria existência. Possivelmente uma árvore também não tenha. Um ser humano tem, né? Os animais, a gente já começa a pensar que eles também têm algum tipo de consciência, né, da sua existência, né? Talvez eles tenham consciência da sua finitude, de que a sua vida ela não é eterna. Então o ser humano tem isso. O ser humano sabe da sua finitude. E diante dessa situação, o ser humano enfrenta a vida, ele pode dar várias respostas. Uma delas é a resposta religiosa, né, que vai fazer um recurso a uma transcendência, a uma vida após a morte. Outra é a imanência, que é uma resposta que é você lidar com a vida sem ter essa possibilidade de um além. Então você tem que ser feliz nessa vida, né? Ou você tem que ser ético nessa vida, você tem que ser correto nessa vida, você tem que encontrar prazer nessa vida, né? É uma espécie de uma encruzilhada, né? Entre dois caminhos, né? Deixa eu ver se vocês têm alguma questão aqui. Tá, nenhuma pergunta por enquanto, então eu vou prosseguindo, né? Bom, as três perguntas desse primeiro bloco aqui são sobre a Guerra de Troia, a Ilíada, né? A Odisseia
e a dimensão cultural dos mitos. Tá? Essas 3 perguntas estão respondidas aqui, ó, página 7 até a página 13. Né? Ele vai explicando aqui como é que começou a Guerra de Troia, né? Que Homero conta, e ela começa por uma espécie de conflito, né, entre os deuses, mais especificamente entre as deusas, né? Elas estão num banquete e uma deusa chamada Eris, aqui ó, na página 8, ela aparece sem ser convidado, sem ser convidada. Essa deusa é a deusa da discórdia, ela nunca é convidada, mas ela sempre aparece de penetra, né? E ela sempre causa algum tipo de conflito, né? Ela coloca um pote de ouro na mesa e afirma que aquele pote é para a mais bela. Então todas as mulheres presentes acharam que era para cada uma delas, né? Cada uma delas se achando a mais bela que a outra. Isso vai gerar um conflito. Tá? Eu não vou contar todos os detalhes, porque isso eu quero que vocês contem no trabalho. Né? Quais foram as consequências dessa briga? Genericamente, eu posso dizer que as consequências são a Guerra de Troia. Né? Porque Afrodite parece que é a escolhida, né, como a mais bela, e isso causa uma, digamos, uma reação invejosa das demais deusas. Né? Afrodite, ela tem sob sua tutela o Paris, e ele consegue seduzir. Tudo isso está contado aqui, ó, na página 8. Né? Ele consegue seduzir Helena, que era considerada a mulher mais bela da Grécia, que é uma mulher casada com Menelau. Ele sequestra essa mulher, tem uma ideia de romance nessa história, né? Eles se apaixonam, os dois se apaixonam um pelo outro, e isso acaba provocando uma guerra, né? Essa guerra dura 10 anos, tá? É uma guerra sangrenta e quase que interminável, né? Ulisses, que é um... Ó, já estou na página 9 aqui, tá? Ulisses, que é um grego muito esperto, muito sábio, ele cria uma estratégia para vencer essa guerra, que é o chamado cavalo de Troia, dá origem à expressão presente de grego. Quando a gente fala essa expressão presente de grego, eu quero que vocês tentem pensar o significado disso, por que, que essa expressão tem um significado negativo, né, e a maneira pela qual Ulisses consegue a vitória nessa guerra, né? E depois o seu retorno, tá? O seu retorno, né? Aqui, ó, o item 2, o retorno de Ulisses, a história de Calipso, a história de Aurora, né? A mensagem que o Ferri deduz dessas duas histórias e da recusa de Ulisses. Ulisses está retornando, eu lembro que em sala de aula, eu acho que eu falei isso em todas as salas. Não me lembro se foi exatamente em todas, mas acredito que sim, as minhas turmas, né? Ele passa pelo Vale das Sereias. Lá ele tem que usar um estratagema para ele não ser seduzido e não se desviar do seu caminho. Seu caminho é voltar para a sua esposa, que está esperando ele faz 20 anos lá, 10 anos, sei lá, esperando ele voltar da guerra. E seus filhos também, né? Eu lembro que eu contei essa história, né? Ulisses se amarra ao mastro do seu barco para não ser seduzido, né? E coloca cera nos ouvidos para não ouvir o canto das sereias e venda os próprios olhos para ele não ver a beleza das sereias. Aqui o Ferri conta de uma outra história, que é a história de Calipso. Né? Calipso também tentou seduzir Ulisses. Por alguma razão ela se apaixonou por esse mortal que é Ulisses, né? E ela tenta seduzi-lo. Ela oferece a ele a vida eterna. E aqui nós já temos a diferença, né, entre os deuses e os humanos. Um tem a vida infinita,
Então ele não tem os mesmos problemas que nós, que temos a vida finita, né? Calipso percebe esse problema e oferece para Ulisses a vida infinita, a vida eterna. Ele fica muito tentado, mas mesmo assim ele vai recusar. E é interessante que Calipso sabia da história de Aurora, aqui ó, na página 10. Aurora também se apaixonou por um humano e também deu a ele o dom da vida eterna. Só que ela esqueceu de oferecer a juventude. Então, esse Titonos, né, que é o humano por quem Aurora se apaixonou, ele continua envelhecendo eternamente, tá? Até ficar atrozmente ressequido e carcomido com o correr dos anos, até se tornar uma espécie de crosta velha, um inseto imundo que Aurora acabou abandonando num canto de seu palácio, até resolver transformá-lo em cigarra, para poder se livrar dele. Vejam, é uma pequena lenda da origem das cigarras, né? Que vem desse experimento infeliz, né, entre Aurora e Titonos, aliás, que ela, para quem ela ofereceu a eternidade, mas ela não ofereceu a juventude eterna. Então é um ser que vai envelhecendo para sempre. Calipso foi um pouco mais esperta, né? Ela ofereceu também a juventude, o que faz com que a promessa dela seja muito mais interessante, né, para Ulisses. E mesmo assim, Ulisses ele recusou, né? Ele preferia voltar para sua esposa, ele preferia voltar para sua família, né? Essa ideia de voltar para a família é uma ideia que hoje em dia a gente precisa ter muito cuidado, né? Porque nem todo mundo vive uma família biológica, né? Existem famílias que são diferentes, heterossexuais, homossexuais, adotivas, né? Que são às vezes chefiadas pela avó, pela tia, pela mãe. Então hoje em dia nós podemos pensar diferente, né? A nossa família é quem me parece estabelece um laço de afetividade, né? Às vezes o pai biológico nem é da família, né? Até pode acontecer a mãe biológica também não ser da família, quando existem pessoas que abandonam seus filhos, né? No Brasil nós temos esse problema grave, né? Mas quando eu leio no Ulisses nessa vontade dele de voltar para sua família, eu penso que a família pode ser a sua comunidade, tá? Que te acolhe, né? E que te coloca num caminho construtivo, vamos dizer assim, né? Mas ele não quer todas essas vantagens que Calypso oferece para ele, e ele prefere retornar, tá? Isso aqui vai, então, deixa eu pegar lá a atividade, ó. Depois a dimensão cultural, né, dos mitos, vai lá para a página 13. Aqui, ó. Página 12. Observem só. Vou aumentar um pouquinho mais. Aqui, ó. Comecemos pela dimensão cultural dos mitos. Aqui vocês podem falar alguma coisa sobre isso, né? Como que se dá, mas tem várias expressões. Via Láctea, Jogos Olímpicos, né? Tem uma série de expressões aqui, ó, que vão ser úteis até a página 13 para vocês citarem como exemplo, tá? Depois eu passo para esse bloquinho 2 aqui, ó, páginas 15 até 19. A página 14, evidentemente que vocês vão ler, porque ela segue o fio da meada aqui, né? E tem coisas importantes, mas ela não precisa estar diretamente no resumo, ok? Vocês podem, digamos assim, fazer alguma anotação bem breve, ou podem nem fazer, se acharem que não é necessário, tá? Você pode pular direto aqui para a página 15, que é onde começa esse segundo bloquinho, né? Que ele começa
com essa questão, como classificar a mitologia grega, né? Você vai dizer assim, a mitologia é uma, é uma narrativa, ela é uma religião transcendente, ou ela é uma filosofia imanente? A mitologia, eu tenho a impressão que ela está com um pezinho em cada área. Ela tem uma característica religiosa, mas ela também tem uma característica filosófica imanente. Tá? Ela tem essas duas dimensões, né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Mitologia, exatamente, Manu. Exatamente isso, tá? Você pode classificar, você pode responder essa pergunta afirmando que ela é uma narrativa, mas que ela tem uma dimensão transcendental religiosa e é, uma dimensão filosófica imanente, tá? Exato, é isso mesmo, né? Ela busca dar sabedoria de vida, né? Ela busca dar e vejam que isso também acontece em outras religiões, né? Não é exclusividade da mitologia grega que elas sirvam como sabedoria de vida para essa vida aqui que nós estamos vivendo, né? Não somente para o além, porque as religiões elas trabalham com essas duas coisas, o agora, né, e o depois da morte, que vamos dizer assim, o mundo espiritual, né, onde várias religiões mudam conforme a cultura, né, conforme o país, as religiões têm promessas diferentes de vida após a morte, e todas elas têm a ver com a maneira como você se comportou vivo, né? No cristianismo, vocês sabem, tem o julgamento final, né? Tem no islamismo também tem isso. Tem vários, no judaísmo também, né? Todas elas têm alguma coisa assim. Na mitologia africana também tem. Na mitologia indígena brasileira também tem isso, né? Uma esfera espiritual que lá você tem um julgamento, né? O Deus vai te julgar lá pela como foi a tua vida. Mas elas também têm orientações para você viver enquanto você está vivo mesmo, né? Na tua vida física, para você ter orientações nessa vida, você não ser um perdido, falando de maneira bem trivial, tá? A mitologia tem muito isso. Então você pode classificá-la como tendo essas duas dimensões. Ela está próxima da religião e está próxima da filosofia, ok? Essa aqui seria então a respostinha para essa questão 4, né? Aqui, o que é a filosofia e a sabedoria para Luc Ferry, conforme proposta no seu livro anterior? Ele fala aqui, tá? Como ele propôs isso no seu livro anterior. Tem que encontrar aqui, eu não sei em qual página que está exatamente, a partir da 15, mas eu quero que vocês leiam atentamente e encontrem aqui a página em que ele se refere ao seu livro anterior e onde ele explica isso, né? Ele explica que no seu livro anterior, aqui, ó, página 16, achei aqui, ó, né? Propus uma definição da filosofia, tá? Aqui você tem que entender, a filosofia é uma salvação da vida sem a religião. É uma orientação para a vida sem a religião. Claro, isso aqui é a filosofia do Ferri. Ninguém precisa estar de acordo com ela 100%. Eu mesmo não estou de acordo com nenhuma filosofia 100%, tá? E vocês estão no primeiro ano aprendendo assim essas primeiras noções de filosofia, até o terceiro ano vocês vão ver que vocês vão mudar muito de opinião sobre a filosofia. Né? Você pode adotar hoje, no primeiro ano, uma filosofia, e quando você for meu aluno, se tivermos ainda aula, no terceiro ano você vai adotar outra filosofia. Isso é bom e não tem problema. O importante é você não ficar com a tua cabeça fechada, né? Dogmática, por assim dizer, tá? Então tá aqui a resposta para essa pergunta, que é a pergunta 5, né? O que é a mitologia como pré-história da filosofia? Isso também está por aqui, né? Ó, tá bem destacado aqui na página 16.
Ó, a mitologia como uma pré-história dessa história, né, da filosofia. Um momento anterior, um momento em que você já está fazendo reflexões para ter uma vida melhor, por assim dizer, né? Essa vida sem ter a garantia religiosa, que é esse o dilema do filósofo, né? Ele não tem essa certeza, ele é cético em relação às religiões. Tá? Por isso que acontece uma distinção. Muita gente teve aula, teve catequese, né? Eu tive catequese também quando eu era estudante, e aqui você começa a perceber uma diferença. A filosofia vai ser uma mudança, vai ser um outro modo de pensamento, tá? Que se distingue por essa espécie de ceticismo em relação ao universo religioso, tá? Deixa eu passar para a próxima aqui. A diferença primordial entre deuses e homens na mitologia. Bom, isso aqui eu não preciso nem ir lá para o texto, já deu para entender, né? A diferença básica é que os deuses têm vida eterna. Então, por mais que eles tenham problemas, se bem que se eles tiverem um problema, ele vai ter talvez esse problema eternamente, né? Mas para eles é diferente. Eles poderão talvez ter um tempo em que eles vão resolver o problema. O ser humano não. O ser humano tem um tempo de vida limitado, tá? Aqui uma pergunta sobre a filósofa Hannah Arendt, uma filósofa alemã do século XX, muito interessante essa filósofa. Vocês provavelmente vão encontrá-la nos estudos de vestibular mais para frente, tá? E a pergunta aqui quais são as duas maneiras adotadas pela cultura grega para lidar com a finitude da vida, a morte? Explique. Vamos lá para o texto, ó. Página 16. Vou mandar um pouquinho, tá? Quero ver onde é que eu encontro. Aqui, ó. Hannah Arendt, página 18, tá? Aqui, ó. Hannah Arendt explica, né, essas duas maneiras. Ela fala da primeira, a primeira aqui, ó, ela fala na própria família, né? Uma maneira de você enfrentar a finitude é você ter filhos e netos e bisnetos. Eles vão, de alguma maneira, continuar a tua vida, porque o filho, o pai está no filho, a mãe e o pai estão no filho, né? Que, por sua vez, estarão no neto, no bisneto, no tataraneto. Tá? A Hannah Arendt diz que essa é uma forma, só que essa também não é uma forma, é, digamos assim, 100%. Nada é 100%, né? Mas essa, ela coloca em questão um pouco isso também, né? Não é suficiente, né, a gente ter esse pensamento sobre os nossos descendentes, né? E aí vem a segunda maneira pela qual os gregos pensavam uma forma de superar a morte, que é o heroísmo, né? Se vocês lerem a Odisseia, se vocês lerem a Ilíada de Homero, vocês verão que Aquiles, ele é movido um pouco por isso. Não só Aquiles, todos os demais, né? Ó, Ulisses, Hércules, Jasão, todos os heróis, eles buscam a glória, a glória de serem lembrados depois das suas mortes como heróis, né? Aqui, ó, até o Luc Ferry faz uma menção sobre essa notoriedade midiática, né? Que é pessoas que querem ser estrelas, né? Tem um pouco dessa vontade de se eternizar, né? Então a resposta a essa pergunta está da página 18 à página 19, tá? Aqui explica a relação entre deuses e natureza, tá? Ele vai falar sobre isso, né? Sobre essa ideia dos deuses sendo representações da natureza, né? Gaia é o mais fácil de entender, eu acho que é Gaia. Gaia é a Terra. Urano também. Urano é o céu, né? Então essa aproximação aqui, ela é bastante fácil de entender, né? Nas mitologias africana e brasileira, eu acho muito legal também isso. Tem vários deuses, inclusive naquele trabalho anterior que eu fiz
sobre a tartaruga, né? O filme A Tartaruga Vermelha, eu queria que vocês tentassem pensar um pouco assim, né? Uma tartaruga pode se tornar um símbolo religioso, né? Para os índios existem vários símbolos que são assim, tá? Desde uma árvore até uma onça, até um boto, né? Que são elementos da natureza e ao mesmo tempo elementos divinos, tá? Esse aqui então é mais ou menos por aí a explicação, né? Aqui, ó, página 20 a 23, conte a 10, tá? Faltam mais algumas, aguentem firme aí, pessoal. Conte o encontro de Ulisses com Aquiles no inferno e o significado da história. Vamos lá para o texto, né? Onde é que está essa parte? Página 20. Pessoal, eu tenho um pouquinho de rinite às vezes, por isso eu dou umas fungadas aqui. Peço desculpas aí, espero que vocês não se incomodem, tá? Vamos em frente aqui. Ó, Ulisses, aqui ó, página 20, quase no final da página 20, Ulisses cruzou com o valoroso Aquiles no inferno. No seu retorno, né, Ulisses ele é levado até o inferno, até, no caso, a morada de Hades, né, para ser, como parte de suas peripécias no seu retorno para casa. E lá ele encontrou Aquiles, né, que já estava morto, né, que morreu na guerra de Troia. Ele encontrou Aquiles e ele conversa com Aquiles sobre o inferno, sobre essa, digamos assim, essa vida após a morte, né? O inferno não tem para ele exatamente a mesma conotação que tem para o cristianismo. É o mundo dos mortos, tá? Dá para dizer assim, o mundo dos mortos, né? E o Aquiles fala que ele não gostou, ele preferiria continuar tendo uma vida que não fosse de um herói, tá? Ó, ele diz assim, ó, preferiria viver como pequeno criado que guarda os bois, ser empregado de um miserável camponês, desprovido de qualquer fortuna, do que reinar sobre os mortos, sobre todo esse povo extinto, né? Ele está dizendo que a vida é importante em qualquer, né, circunstância. A vida da pessoa mais humilde é tão importante quanto a da pessoa mais rica, sei lá, do político mais importante, né, do rei ou coisa assim, tá? Então vamos aqui para a pergunta 10. Qual a relação entre mito e filosofia? Né? Vejam só. Aqui, ó, na página 21, começa essa questão. A sabedoria mítica, ou vida boa como vida em harmonia com a ordem do mundo. Aqui começa já o Ferri a falar sobre essa ideia de que na mitologia existe uma visão organizada, né, orientadora, harmônica da existência, e esse modelo pode ser aplicado na filosofia, tá? E vejam, qualquer um pode adotar o modelo que achar mais útil, mais sábio, mais fecundo, desde a mitologia grega, passando pelo cristianismo, passando pelo judaísmo, budismo, mitologia africana, mitologia indígena brasileira, e tentar pegar esse modelo de uma cosmologia, de uma harmonia, e aplicar na sua existência pessoal, né? Essa é um pouco a defesa que o Luc Ferry faz, tá? Inclusive, é, ele se aproxima um pouco de autoajuda, num certo sentido, que é uma coisa que nós vamos criticar, tá? Nós, na filosofia, criticamos bastante isso, nós não somos adeptos de nada disso. O que nós somos adeptos, eu, pelo menos, é de racionalidade, tá? Então, esse mercado editorial de autoajuda que ganha dinheiro das pessoas, né?
no sofrimento das pessoas, isso aí eu abomino isso. Eu acho que ninguém precisa comprar um livro de autoajuda, né? Você pode pegar Homero e ler de graça na internet e aprender coisas boas para a tua vida, tá? Então, nesse sentido, é preciso separar bem aí o que é filosofia do que é autoajuda, mas a filosofia, ela é uma maneira de você se harmonizar na vida. Ela tem um objetivo parecido com a da autoajuda, mas ela não é tão ingênua. E ela também não é tão mercadológica, tá? Fazendo essa diferenciação. Mas são ideias para vocês responderem ali a pergunta 11, né? O significado da palavra cosmos tá ali, né? Eu não sei se... Aqui, ó. Página 21, quase no finalzinho também tá aqui. Depois vocês podem voltar esse vídeo e encontrar, né? E voltar ao texto que está lá e encontrar isso, né? O significado do cosmos aqui. A resposta da pergunta 12. Aqui, ó, 13. Como o sábio deve encarar a vida e a morte? Isso é uma resposta, né? Que eu já estou antecipando, de certa forma, né? O sábio, né, dentro dessa tradição aí, né? Eu não estou dizendo que um outro sábio não possa encarar de outra forma. Pode, mas dentro dessa tradição, ele possa encarar a morte como fazendo parte do universo, né? Fazendo parte da natureza. Na natureza, os seres nascem, crescem e morrem. Então, o sábio também pode se ver dentro dessa perspectiva. Não estou dizendo que devemos achar bom nada disso, mas compreender, né, que faz parte da nossa realidade, tá? E que nós fazemos parte de um todo do universo. Isso dentro dessa tradição da mitologia vai desembocar na filosofia. É sempre ter uma visão da totalidade das coisas, uma visão de conjunto, não só a tua visão como indivíduo, o teu ponto de vista, mas ter uma visão de vários pontos de vistas, o mais amplo possível. Então, essa tradição da filosofia, que é uma parte importante da filosofia, ela aprendeu com a mitologia, tá? Tá aqui na página 22 em diante, né? A resposta. Daí do bloquinho que vai da página 24 até a 27 seria o último bloquinho que eu tenho para explicar para vocês, né? O Luc Ferry vai falar de 5 interrogações, tá? Primeira interrogação: qual a origem do cosmos? Né? Vejam aqui, ó. Deixa eu encontrar para vocês. Opa, deixa eu voltar lá. Acho que alguém perguntou alguma coisa. Fala, Manu, qual é a dúvida? É isso mesmo, Thalita. Ambas têm conexão, né? Só que com pressupostos diferentes, né? A religião tem alguns pressupostos e a filosofia tem outros, tá? A gente vai ter outra aula. Eu acho que essa aqui, por enquanto, sim, é para ser respondida no resumo. Por enquanto, Manu, essas são as últimas aulas desse trimestre. A partir da semana que vem, eu vou precisar dar uma pausa, porque eu quero me dedicar a corrigir. Tem vários trabalhos que eu estou atrasado, sabe? Mas se precisar, podemos fazer mais uma, tá? Então, deixa eu continuar aqui, que eu estou quase acabando, tá, gente? A primeira interrogação, né? Deixa eu vir aqui. A primeira interrogação aparece na página 24, se não me engano. Aqui, ó, 5 interrogações fundamentais que dão vida aos mitos. Né, que tá aqui, ó, primeira interrogação, página 24, tá? Que se refere à origem, né? Que tipo de resposta a cosmologia dá para a origem do cosmos, né? E como ela se diferencia? O Luc Ferry faz uma observação de que a cosmologia é bem diferente do projeto científico, tá? Isso aqui é uma coisa que a gente pode também questionar, né? O Big Bang é uma teoria para explicar a origem do universo. E
A mitologia explica de outra maneira, mas não necessariamente a mitologia quer explicar do jeito que a ciência explica. A ciência explica de uma maneira mais objetiva. Teoricamente, a ciência não quer dar lição de moral para a tua vida. A mitologia quer, tá? A mitologia quer. A mitologia não quer só. Talvez ela nem queira exatamente explicar do jeito que a ciência quer. Ela quer muito mais te dar orientações morais expressivas do que explicações objetivas, né? Tá? Então essa é uma primeira questão aqui. Vamos lá. E aqui já estou respondendo a 15, né? Como a mitologia se diferencia da ciência, tá? A segunda interrogação: como os mortais se encaixam no universo criado pelos imortais? Vamos procurar aqui, ó. Segunda interrogação. Onde é que ela aparece? Aqui, ó. Página 25, mais ou menos no penúltimo parágrafo da página 25, ó. Segunda interrogação. Aqui ele vai falar sobre isso, né? De que maneira os mortais fazem parte desse cosmos criado pelos deuses, né? De que maneira eles devem tentar se harmonizar, né, a esse universo cosmológico divino, né? Que pode ser a mitologia cristã, né? Pode ser o mundo de Deus, pode ser o mundo budista, pode ser o mundo judaico, tá? Muçulmano também, por que não? Devemos ter essa noção de uma diversidade, um respeito das diversas mitologias, né? Deixa eu passar para a próxima questão. A 17, ó. Qual o sentido da humanização dos deuses e da divinização dos humanos? Isso aqui está no final da página 25. Há uma progressiva humanização dos deuses e uma progressiva divinização dos humanos. O que isso significa? Significa que a mitologia começa com deuses impessoais. O caos é um deus que não tem personalidade. Gaia não tem personalidade. Urano também não. Mas com o passar do tempo, esses deuses adquirem personalidade. Deixa eu tomar uma aguinha. Com o passar do tempo na mitologia, eles vão adquirindo características humanas. Então, Zeus é colérico, ele é raivoso, igual uma pessoa que tem muita raiva. Né? Afrodite é uma pessoa sedutora, né? Então, eles vão adquirindo, os deuses vão adquirindo na mitologia grega características humanas. E os humanos vão adquirindo características divinas. Né? Os heróis, eles vão adquirindo, assim, digamos, vão adquirindo, fazendo suas proezas quase sobre-humanas. Né? Quando a gente chama uma pessoa de um herói, né? Eu poderia dizer assim, um atleta é um herói do país. Né? Ele adquire uma característica maior do que um humano comum, né? Nesse sentido, há essa aproximação, de um lado, a humanização dos deuses, e de outro lado, a divinização dos humanos, tá? Vamos em frente aqui que eu preciso terminar isso, né? O que é amor fati em Nietzsche? Pense nas aulas sobre o eterno retorno que eu expliquei em sala de aula, né? Tá aqui, ó, na página 26. Assim, é o ser humano aprender a gostar, a amar o seu destino. Né? Talvez o seu destino não seja ser um herói nas Olimpíadas, mas o que você faz na sua vida é também tão amável quanto a proeza de um, sei lá, de um grande atleta, né, que representa seu país, tá? É nesse sentido que o Nietzsche fala de que você deve amar cada segundo da sua vida, até porque ele vai se repetir eternamente. Vocês se lembram que eu expliquei isso nas aulas, né? Deu muita polêmica. O eterno retorno do mesmo. Né? Então, esse momento agora vai se repetir. A melhor coisa a fazer é amar esse momento. Né? Porque se nós odiarmos, será sempre
a emoção negativa do ódio. Então, o Nietzsche propõe que você se coloque numa emoção positiva, né? E nisso ele ecoa muito bem a mitologia grega, né? Que é você aprender não se conformar, mas tem coisas que são inevitáveis, então você deve lidar com essa realidade de alguma maneira, tá? Isso é uma parte bem polêmica. Eu espero que vocês estejam aí questionando isso e também, né, entrando em modo de contestação, né? Terceira interrogação, o que é a híbris? Híbris é a desarmonia. Tá, ó, tá aqui ó, no final da página 27. É quando você não tem aquele que o Aristóteles defendia, o equilíbrio é o meio termo. Híbris é o desequilíbrio, quando você vai muito para um extremo, você descuida do outro lado. Então, a híbris seria isso, tá? Aqui na página 27. A próxima é a quarta interrogação. Quem são os seres intermediários que lutam contra as forças renascentes do caos? Na mitologia, né, teremos heróis como Teseu, Jasão, Perseu e Hércules, que vão continuar lutando contra os titãs, expulsar e aniquilar a raça das entidades maléficas e monstruosas que simbolizam o renascimento das primeiras forças do caos. Caos era aquela divindade que perdeu o poder. Caos é a divindade, a primeira divindade que tem o poder, né? E ela vai perdendo o seu poder à medida em que, no decorrer da história, né, ela é substituída por Urano como rei, mas ele se torna um rei autoritário e também ele é substituído por Cronos, né, seu filho. Esse também se torna um rei autoritário, portanto gera desequilíbrio, e ele é destronado por Zeus, neto de Urano e Gaia, né? E bisneto de Caos, tá? Mas, digamos assim, os servos do caos, né, vamos dizer assim, os militantes do caos, estão sempre voltando a querer impor a desordem na harmonia cosmológica. E aí surgem esses seres intermediários, que são deuses e homens, digamos assim, eles são semideuses, né? Como Hércules, como Perseu, como Aquiles também, né? Tá? Aqui na página 27 está essa resposta. Deixa eu ver, acho que é a última questão. A quinta interrogação. Quem são os demais seres que não são nem heróis, nem híbridos ou nem caóticos e que vivem no mundo? A resposta está aqui e somos nós. Né? Vai aqui ó, até a página 28, essa resposta, até o comecinho da 28, somos nós. Nós não somos nem deuses, nem heróis. Somos pessoas comuns, mortais, que temos que ir nos habituando, né, e tentando ser construtivos em meio a esses opostos da harmonia e do caos. Tá? Percebam que a filosofia do Luc Ferry ela é bem construtiva. Né? Ela vai resultar numa... Se aproxima, como eu falei anteriormente, de uma autoajuda, mas não é tão mercadológica quanto aqueles livros, né, que são vendidos e que os autores ganham milhões com isso, né? Mas ele também, de certa forma, está um pouquinho nessa tradição, embora ele esteja numa tradição da mitologia e da filosofia. Falei demais, né, gente? Olha só, mas terminei as 21 questões aqui. Vocês têm alguma pergunta? Exatamente, exatamente. Deixa eu responder aqui a Júlia. Exatamente isso. O mínimo de 10 linhas é para o trabalho inteiro, tá? Não é para cada tópico. Mas é óbvio que vocês vão ter de fazer mais do que isso, né? Mínimo é 10 linhas, o máximo é livre. Eu acho que até umas 3 folhas tá bom, não precisa ser tanto, né? Mais do que isso. Uma folha, 2 folhas, dá para vocês encontrarem um equilíbrio aí. Mas o mínimo é 10 linhas para o trabalho inteiro, tá? Pode dividir também. É uma boa estratégia,
tá? Você pode seguir essa divisão aqui. Vocês podem fazer em grupos, né? E cada participante pode adotar um desses blocos de tópicos, né? Bloco um, 2, 3 e 4, né? Tá bom, meus queridos? De nada, gente. A aula virtual, ela é boa, só que ela, por outro lado, ela é um pouco cansativa, porque eu falo 50 minutos sem parar, né? Então, fica cansativo para vocês também, né? De nada, gente. Valeu. Eu continuo à disposição de vocês aqui no Google Classroom e também no. De nada, gente. De nada, Whitney. E também no WhatsApp, tá? Durante a semana eu estou à disposição de vocês lá no WhatsApp também. Agora eu vou continuar corrigindo trabalhos. Valeu, meus queridos. Boa tarde a todos. Semana que vem eu vou confirmar ainda se tem ou não, tá? Daí eu aviso vocês. Um abração para todo mundo. Eu vou mutar aqui, mas eu estou à disposição, tá bom, gente? Um abração. Tchau, tchau.